Gente, por falar em mulher, nós vamos falar de um assunto muito importante. Muita atenção agora, tá? Porque a informação ajuda a gente a esclarecer, tira a gente ali, às vezes, de algumas dúvidas, né? Tira a gente daquela situação assim, eu não sei o que eu tô sentindo, não deve ser nada. Mas é importante, sabe por quê? É o que faz a campanha do Março Lilás, que é dedicada à conscientização do câncer de colo de útero. Gente, uma doença muito silenciosa, tá? E olha que atinge mulheres acima aí dos 25 anos. Atenção, mulheres acima aí dos 25 anos. Muita atenção nesse assunto. Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo com muito carinho ela que é ginecologista, a doutora Anelise. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Dani, para estar aqui hoje passando mais informação para as mulheres, né? É verdade. Todo. Fico muito feliz com a sua presença. Eu agradeço. Porque a sua presença traz informação e traz formação também, né? Sim. O câncer de colo de útero, né? Que a gente só escuta falar, parece que só acontece com as pessoas, mas é muito comum e é muito silencioso. O que é esse câncer? Então, o câncer de colo de útero é um câncer que é um tumor, né? Que acomete a porção mais inferior do útero. E ele, só para você ter uma noção, ele é o terceiro câncer mais comum na população feminina. Só perde para o câncer de cólon retal, né, o câncer de intestino, e para o câncer de mama. Então, ele é o terceiro câncer mais comum na população feminina. Por que ele é tão comum, doutora? Então, vários fatores, né? Um dos fatores é a falta da vacinação contra o HPV, porque quem causa o câncer de colo de útero é o HPV, que é um vírus, né? Que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E a vacinação, ela tá vindo para mudar isso daí, para mudar esse cenário. Então a conscientização também da vacina. Isso, nesse caso, toda mulher pode tomar. Então, a vacinação, ela no Sistema Único de Saúde, ela está indicada para crianças, né? Tanto adolescentes, meninos e meninas, dos 9 aos 15 anos de idade. Mas no sistema privado, a paciente pode estar tomando a vacina até os 45 anos. Que ótimo! Até os 45 anos. Isso. Nossa, que informação! Isso é uma prevenção. Isso, a prevenção. Faz parte da prevenção. A OMS, em 2020, lançou a força-tarefa para a gente erradicar o câncer de colo de útero até 2030. E a vacinação, isso compreende vacinar 90% da população mundial. Olha, contra HPV. E quando a gente fala que ela é silenciosa, né? Ela é silenciosa. Ela é terrível. Quais são os sintomas, apesar do silêncio? Então, em fases iniciais, porque o HPV, ele causa uma infecção na mulher e não é toda mulher que tem o HPV que vai desenvolver o câncer de colo de útero. Ela pode simplesmente, o corpo dela pode eliminar o vírus, o sistema imunológico dela pode acabar com o vírus e não desenvolver um câncer nem uma lesão pré-cancerosa, tá? E os sintomas, quando já está em estágio avançado a doença, geralmente nos estágios iniciais a paciente não tem nada. Os sintomas são dor na região do andar inferior do abdômen, corrimento com cheiro desagradável, sangramento, que são os sintomas aí mais comuns, né, quando já está avançado. A partir dos 25 anos? Então, agora, falando de prevenção, uma das prevenções, né, é a coleta do Papa Nicolau, que é realizada a partir dos 25 anos de idade. O Ministério da Saúde preconiza a cada 3 anos. Então, mulheres após os 25 anos de idade, a cada 3 anos realizar o exame preventivo, que é conhecido como Papa Nicolau. Papa Nicolau. E depois, a partir de quando que é importante fazer anualmente? Ou não tem? Depende, aí a gente tem alguns critérios, se por exemplo, se vem um exame alterado, às vezes de fazer semestralmente, às vezes anualmente, então isso depende do caso, na verdade. Olha, gente, muita atenção, é tão sério isso, como eu acabei de dizer do texto das mulheres, né, um ano passar rapidinho, aí você vai falar comigo agora, Dani, tem aí 3 anos que eu não faço, marque agora a sua consulta, vá fazer o exame, é preciso. Você tem alguma história de pessoa que não fez o exame e diagnosticou? Tenho, felizmente tem, né? Pacientes que demoram muito tempo para fazer o exame e quando a gente vai examinar já está um quadro avançado e aí a gente acaba colhendo o preventivo, Papa Nicolau, fazendo a biópsia, mas já está num quadro mais avançado e tem que partir para um tratamento às vezes um pouco mais agressivo. E quanto mais tarde diagnostica o câncer de colo de útero, quando o estágio está muito avançado, a chance de cura diminui. Então, isso é outra coisa importante. Sim, tem cura. Isso. Porém, quanto mais cedo,
as chances de cura são maiores. São melhores, né? E como é feito o tratamento? Então, o tratamento ele pode ser... Porque assim, como eu falei, começa com as lesões pré-cancerosas que o preventivo, o exame Papa Nicolau diagnostica. Tá. Então, o tratamento nessas fases pode ser apenas a retirada ali da lesão. Já, como eu falei, mais avançado, já tem cirurgias, cirurgias que compreendem de um porte maior, que compreende um porte maior, quimioterapia e radioterapia. Também tudo depende do estágio, aí o médico vai avaliar, né? É tão difícil, né, doutora? Ainda mais quando a pessoa ela recebe esse diagnóstico, né? Poder processar isso e iniciar o tratamento, né? É possível. É possível e tem prevenção, né? Que é o Papa Nicolau, Papa Nicolau rotineiro. O Papa Nicolau rotineiro é a prevenção. Isso, mas eu sempre falo também, viu, Dani? O Papa Nicolau, ele é trienal, né? A indicação hoje do Ministério da Saúde é fazer a cada 3 anos, mas isso não significa que nesse intervalo de tempo a mulher não vai ser examinada. Ela tem que ser examinada pelo médico ginecologista. Ah, sim. Porque às vezes nesse exame ginecológico, se a gente identifica alguma alteração, a gente também pode estar fazendo algum tipo de... dar algum tipo de suporte, algum outro exame mais específico também, tá? Entendi. Outra coisa que eu gostaria de falar é o cenário desse rastreamento do câncer de colo de útero, ele está mudando no Brasil, né? Ele está mudando no mundo. A gente tem testes mais sensíveis que o Papa Nicolau, que chama teste do DNA do HPV. Ele ainda não é uma realidade na saúde pública, na saúde privada sim. Ele é um exame que diagnostica o DNA do HPV naquela célula. E ele fala exatamente qual HPV que é. Se é um HPV que tem um risco de virar câncer ou se é um HPV que tem um risco mais baixo de virar câncer. E frente a isso, a gente pode monitorar essa mulher mais de perto. Então, essa força-tarefa da OMS que eu citei anteriormente, um segundo ponto é as mulheres... Duas vezes ao longo da vida dela, aos 35 aos 45 anos, fazer esse teste do DNA HPV. E a Febrasgo, que é a federação que manda aí na ginecologia obstetrícia no Brasil, ela está tentando implementar isso junto com o SUS. Aí tem questão de custo, né, que eu acho que eles estão vendo aí o custo e a efetividade desse teste, mas é um teste que vem aí para revolucionar, se Deus quiser. É o processo... que pode ser mais lento, é claro, mas é possível, né? Pode possível, acontecer, e a gente quer que aconteça até 2030. Olha, é importante. É importante. Olha, Annelise, a gente vai percebendo o quanto a mulher, ela se conhecendo, ela se aproximando, sim, da própria vida, né? Percebendo os seus sintomas, as mudanças, porque a gente muda muito, né? Sim, ao longo da vida altera tudo, né? Desde o padrão do fluxo menstrual, enfim. E ainda assim, quando chega numa certa idade, isso também pode acontecer numa idade mais avançada? A prevenção é a mesma? Sim. O pico de incidência do câncer de colo de útero é por volta dos 45 anos, tá? Mas mulheres até os 64 anos devem fazer o exame do Papa Nicolau, desde que nunca tenham tido nenhuma alteração, nenhuma lesão pré-cancerosa. Aquelas mulheres que, por exemplo, aos 60, que têm 65 anos, mas tiveram uma lesão pré-cancerosa ao longo da vida, é pro resto da vida. É mesmo? É, o exame do Papa Nicolau pro resto da vida. Aquelas mulheres, então, que não tiveram nada, até os 64 anos, todos os Papa Nicolau normal, nunca teve o DNA do HPV diagnosticado num teste, essa mulher, após os 64 anos, está liberada do exame do Papa Nicolau, mas não está liberada de ser examinada. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Às vezes eu tenho pacientes mais idosas que ficam, né? Tem aquela vergonha, aquele desconforto, né? Que algumas mulheres podem ter algum desconforto, tá? E eu sempre falo, o Papa Nicolau não vai ser colhido, mas examinada vai ser, porque eu preciso olhar, né? Ótimo, ótimo. E o HPV, ele existe, a gente precisa, é claro, se prevenir, tomar esse cuidado, então veja se a sua vacina está em dia, se cuide, qualidade de vida também é muito bom, né? Isso, é um fator de proteção, né? Até porque quem combate o HPV é o nosso próprio sistema imunológico. Então, assim, ter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física, não fumar, tudo isso ajuda aí na prevenção dessa doença. Favorece, né? Doutora Annelise, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, agradeço o convite, Dani. Que bom, viu? E a nossa campanha Março Lilás, para a gente poder se cuidar, se tratar, né? E ter esse cuidado muito especial com
com o que Deus nos deu, que é esse presente, o corpo que Deus nos dá, né? Isso mesmo. Obrigada, volte mais. Obrigada a você.